A escuridão se desfaz lentamente, revelando um vazio profundo, onde antes havia uma cidade. Onde arranha-céus tocavam as nuvens, agora há apenas um abismo silencioso. Fragmentos de prédios flutuam como ilhas suspensas, testemunhas de uma realidade quebrada. Olhando para cima, as luzes vermelhas retornam, pulsando como os batimentos cardíacos de um gigante adormecido. Um ritmo constante em meio ao caos. O ar vibra com uma presença que ainda não se mostra. Uma eletricidade estática que arrepia a pele e anuncia algo terrível. Um som grave ecoa de todos os lados, não de uma fonte específica, mas do próprio tecido do espaço, como um chamado antigo que ressoa nas profundezas da alma. As ruas, antes retas e previsíveis, agora se distorcem e começam a se reorganizar sozinhas, como se uma mão invisível estivesse brincando com um quebra-cabeça impossível. Blocos de concreto se encaixam e se separam em ciclos intermináveis, uma dança de construção e desconstrução sem fim. A sensação é de que algo, ou alguém, está tentando reconstruir a realidade. Mas a memória está falha. Os pedaços não se encaixam mais. O mundo está quebrado e está tentando se consertar. Mas o resultado é uma paisagem de pesadelo. Cada tentativa de ordem só gera mais desordem. Um ciclo vicioso que se repete diante dos nossos olhos. A cidade não é mais uma cidade. É uma ideia fraturada. Uma memória que se recusa a morrer, mas que também não consegue mais viver. No alto, símbolos estranhos surgem no céu, desenhados por linhas de luz trêmula. Eles não são estrelas nem constelações conhecidas. Eles giram lentamente, como as engrenagens de um mecanismo cósmico invisível, e a cada rotação, o ambiente ao redor se altera de forma dramática. As cores mudam, tons de roxo e verde doentio se espalham pelo horizonte. Os prédios flutuantes se alongam como se fossem feitos de borracha. E as sombras se multiplicam dançando e se contorcendo, de formas que desafiam a lógica da luz. É como se a própria física estivesse sendo reescrita a cada segundo. E então, a presença monstruosa retorna, maior e mais imponente do que antes. Sua forma se espalha pelo horizonte como uma tempestade viva, uma mancha de escuridão que consome as estrelas e a própria luz. As sombras se estendem, dedos de pura noite que tocam os prédios flutuantes, e tudo parece inclinar-se em sua direção, atraído por sua gravidade esmagadora. É um poder ancestral, uma força da natureza que não pertence a este mundo. Não há como lutar contra isso. Apenas observar enquanto a realidade se dobra à sua vontade. A cidade se torna um altar para essa entidade. E nós somos apenas espectadores de um sacrifício cósmico. Sobre as estruturas suspensas, figuras mascaradas surgem, como estátuas em um jardim destruído. Elas permanecem imóveis, observando em silêncio absoluto, suas posturas rígidas e impassíveis. Os símbolos gravados em suas máscaras brancas brilham em perfeita sincronia com os do céu. Uma conexão visível entre os observadores e o mecanismo que move este mundo. Um ritual silencioso parece estar em andamento. Uma cerimônia cujo propósito é desconhecido e aterrorizante. Eles não parecem humanos, mas guardiões ou sacerdotes de algo muito mais antigo. Seu silêncio é mais alto do que qualquer grito, uma promessa de que o que está acontecendo não é um acidente, mas um plano cuidadosamente executado. De repente, o chão se abre em rachaduras luminosas, como feridas no corpo da realidade. Linhas de energia pura percorrem o espaço como veias expostas, pulsando com uma força instável. E dentro dessas linhas de luz,
Fragmentos de memória surgem e desaparecem em flashes. Um galpão abandonado, um corredor sem fim, o reflexo distorcido em um espelho quebrado. Lugares e momentos que parecem familiares, mas que estão fora de contexto, misturando-se como se fossem parte de um mesmo ciclo interminável de dor e confusão. O passado e o presente colidem, e a distinção entre o que é real e o que é lembrança se desfaz completamente. No centro da cidade distorcida, uma luz intensa aparece. Ela não é agressiva, mas firme, pulsando como se estivesse tentando estabilizar o ambiente caótico. Um farol de ordem em meio à loucura. Por um instante, a sombra monstruosa no horizonte recua, hesitante, como se fosse surpreendida por essa nova força. As figuras mascaradas, que antes observavam a escuridão, se viram em uníssono para a luz, como se aguardassem uma ordem, uma nova direção para seu ritual silencioso. A luz cresce, se expande, até preencher todo o espaço com seu brilho branco e puro. As sombras se contorcem, lutando para resistir a essa onda de claridade, sibilando como água em uma chapa quente. Os prédios flutuantes, que antes pairavam desafiadoramente, começam a cair em direção ao brilho, não como se estivessem sendo destruídos, mas como se estivessem sendo atraídos para casa, para um ponto de origem. O som grave que permeava tudo aumenta de volume, crescendo até se tornar ensurdecedor. Uma nota única que vibra até os ossos e ameaça despedaçar a própria alma. A realidade se desfaz em fragmentos de cor e silêncio. As formas, os prédios, as sombras, tudo desaparece, uma a uma, como se uma mão divina estivesse apagando um desenho. A luz se contrai em um único ponto brilhante, ofuscante, concentrando toda a energia do universo. E então, tudo se apaga, de forma abrupta, total. O som ensurdecedor cessa. A luz ofuscante desaparece. O silêncio absoluto toma conta. Não é a ausência de som, mas uma presença, um silêncio pesado que preenche o vazio. Nada resta além de uma escuridão profunda e imóvel. Um vácuo, onde antes havia um universo de caos e transformação. É o fim, ou apenas o começo de outro ciclo? No vazio, um único sussurro ecoa, distante e indecifrável. Não são palavras, apenas o fantasma de um som. Uma pergunta sem resposta pendurada na escuridão. A história permanece suspensa. Um momento congelado entre o nada e o que vem depois. O que era a cidade? Quem eram as figuras mascaradas? O que era a luz e a sombra? As respostas se perderam nesse apagão final, deixando apenas a sensação de que testemunhamos algo monumental e incompreensível. E agora, apenas o silêncio e a pergunta que ele carrega. O que acontece quando a realidade se cansa de si mesma? O que resta quando tudo é apagado? Talvez a resposta esteja no próximo ciclo, na próxima vez que a escuridão decidir se desfazer. Ou talvez não haja resposta alguma. Obrigado por assistir. Se você também sentiu o peso desse vazio, deixe seu comentário e se inscreva para mais jornadas pelo desconhecido. Até a próxima.